Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro quer que o Supremo Tribunal reveja o pedido de investigação apresentado por ele contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, lembrando, acusa Moraes de abuso de autoridade. A gente trouxe a informação agora há pouco aqui no Visão CNN, mas agora eu vou fazer conexão com o Theo Cury, nosso repórter que está ao vivo em Brasília e tem todas as informações. Oi, Theo! Oi, Roberta, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Tudo começou na semana passada, quando a defesa do presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal, apresentando uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, que é relator de várias investigações lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive investigações que miram o presidente Jair Bolsonaro. E a defesa de Bolsonaro alegou que o ministro comete abuso de autoridade ao ser o relator, ao ser o responsável por essas investigações lá no Supremo Tribunal Federal. Quem foi escolhido relator dessa notícia-crime que foi apresentada pela defesa do presidente foi o ministro Dias Toffoli. Assim que ele recebeu essa notícia-crime apresentada pela defesa do presidente, ele arquivou o caso, disse que não tinha indícios mínimos que comprovassem o crime de abuso de autoridade pelo ministro Alexandre de Moraes ao ser relator, ao ser responsável por esses casos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, passada uma semana de tudo isso que aconteceu, a defesa do presidente, que já havia acionado, além do Supremo, também a Procuradoria-Geral da República, pedindo uma investigação contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, agora a defesa do presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão de arquivar do ministro Dias Toffoli. A defesa pede que Dias Toffoli reconsidere a decisão dele e mande essa notícia-crime para a Procuradoria-Geral da República ou, caso ele não revise, caso ele não mude a decisão dele de arquivar o caso, que ele mande essa discussão para o plenário do Supremo Tribunal Federal, para que não só um ministro, mas que os 11 ministros da Corte juntos possam analisar esse pedido feito pela defesa do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse caso agora volta para o gabinete do ministro Dias Toffoli, ao mesmo tempo em que a gente espera também um posicionamento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que, como eu disse, na semana passada também foi acionado pela defesa do presidente Jair Bolsonaro sobre essa notícia-crime de abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes. Então, a bola agora com Dias Toffoli para ver se ele revisa, se ele muda a decisão que ele tomou e manda para a Procuradoria-Geral da República ou se ele manda para o plenário para que todos os ministros decidam juntos ou, e do outro lado, uma manifestação ainda que é aguardada do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Obviamente, a gente vai seguir acompanhando e ao longo da programação a gente traz atualizações desse caso. Eu volto com você. Perfeito, Theo. Obrigada pelas suas informações. Vamos seguir acompanhando e aguardando também o retorno do PGR. Obrigada. Gustavo Uribe volta aqui comigo para a gente falar de novo sobre esse assunto, Uribe, porque a gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro indo até o limite nesse tensionamento aí entre os poderes. E, mais uma vez, é o que a gente está acompanhando. Falta, como o Theo muito bem explicou, esse retorno do PGR e acompanhar se o ministro Dias Toffoli vai revisar, portanto, essa pauta. Dificilmente vai revisar, Roberta, porque os termos utilizados pelo ministro José Dias Toffoli foram muito diretos e concisos. Ele falou que você não pode transformar um juiz em réu e você não pode declarar a suspeição dele pelo simples fato de ele estar à frente de um inquérito que tem como alvo aquele que moveu a ação. Ele também diz nessa decisão, que foi publicada na semana passada, que você não pode também criar um universo de suspeição sobre o magistrado pelas suas decisões. São decisões técnicas, não políticas. Então, provavelmente, ele não deve revisar a sua decisão. A tendência é que ou ele não dê ouvidos e leve para a Procuradoria-Geral da República ou leve a plenário. Já na Procuradoria-Geral da República, nós temos uma apuração também dessa semana que Augusto Aras deve se posicionar contra a continuidade da apuração contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso ele já acenou para alguns aliados dele, para alguns assessores na Procuradoria-Geral da República. Mas ele deve, em contrapartida, se posicionar a favor da graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro em relação a Daniel Silveira, deputado federal, que teve, então, foi considerado culpado pelo Supremo Tribunal Federal por abusos, enfim, cometidos em declarações contra as instituições da República. E aí também há
há essa possibilidade de chegar, então, por meio de José Dias Toffoli ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo lá, a tendência é que o presidente Jair Bolsonaro sofra uma derrota. Você tem dois nomes que são mais alinhados ao Palácio Planalto, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, são nomes indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas André Mendonça já deu mostras de que não deve se posicionar em todas as decisões alinhado ao Palácio do Planalto. Então, dificilmente o presidente Jair Bolsonaro consegue uma vitória contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, como eu disse, é mais uma estratégia política que uma estratégia jurídica, mais uma estratégia política para continuar num antagonismo contra o ministro Alexandre de Moraes em um ano eleitoral, quando o presidente Jair Bolsonaro coloca dúvidas sobre a apuração das eleições, ou seja, criar na imagem de Alexandre de Moraes uma espécie de algoz caso o presidente Jair Bolsonaro perca as eleições deste ano. É isso, Uribe. Obrigada por mais essa sua participação. Até já.